Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 35 em diante. Enquanto os irmãos estão folheando a Bíblia Sagrada, eu quero agradecer a Jesus por mais essa oportunidade que é nos dada de estar exaltando e estar engrandecendo o nome de Jesus. Quero também fazer os agradecimentos aqui ao pastor presidente, que Deus em Cristo vos abençoe cada dia mais. O homem está chique, que isso, pastor? Que Deus em Cristo te abençoe cada dia mais. Ao pastor aqui, que Deus também te abençoe cada dia mais. Estou hoje acompanhado da minha esposa, Viviane, e também do vaso ali, que foi canal de bênção para a gente estar aqui. Quando aquele homem está ali, eu digo, o que eu vou pregar? O senhor conhece aquele quando a Alisson fala para a Neide, cantar o quê? Pregar o quê? Como é que vai pregar na frente do homem? Que Deus em Cristo te abençoe, meu amigo, cada dia mais. Que Deus te honre cada dia mais. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo 35. Todos acharam? Digam amém. Amém. Vamos ler até o versículo de número 42, tá? O texto vai nos mencionar assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? Versículo de número 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Olhe para alguém que está do teu lado aí, olhe para ela, olhe para ele e diga para ele assim: essa foi a primeira frase. Não, pouca glória, foi fraco, gente. Vocês são vasos. Disse, essa foi a primeira frase de Jesus. Essa foi a primeira frase de Jesus. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos chora? A menina não está morta, mas dorme. Libere para alguém, diga, essa foi a segunda frase de Jesus. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzida é: menina, a ti te digo, levanta-te. Fale para alguém, essa aí é a terceira frase de Jesus. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Glória ao Rei da Glória. Se assente glorificando o nome de Jesus. Jesus, eu te amo. Eu gostaria de falar hoje a respeito das 3 frases que mudou a história da família de Jairo. Jairo, a qual estava passando uma adversidade na sua vida, uma dificuldade, a qual a sua filha amada estava passando um momento difícil na sua vida. Esta menina estava sofrendo de uma enfermidade, mas logo após essa enfermidade ela se agrava e se torna, a morte bate, adentra na casa de Jairo. Mas para a gente entender como Jesus chegou na história de Jairo, a gente precisa entender um pouco do contexto do que está acontecendo no capítulo de número 5. Jairo, a qual todos conhecem, ele era um chefe da sinagoga, um líder na cidade de Cafarnaum. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler os livros da lei, para ler os livros dos Pentateucos judaicos. A sinagoga, eles liam o Salmo, os profetas,
e ensinava aos judeus os caminhos a qual deveriam andar. Por Jairo, ele ser líder da sinagoga, ele era responsável pelo serviço religioso. Jairo, ele era responsável pela escola judaica que existia na sinagoga. Também Jairo cuidava do culto, cuidava dos rolos das escrituras, também distribuía as ofertas, administrava, cuidava da casa do Senhor. Jairo, ele era um homem respeitado e ilustre em Cafarnaum. Todo mundo queria estar perto de Jairo. Jairo era como se fosse o pastor regional de Cafarnaum. Mas porém, Jairo, ele tem uma filha com cerca de 12 anos de idade. E Jairo, ele, como sendo um bom judeu, ele vai ensinar a sua filha o caminho a qual se deve andar. Todo judeu adulto ensina às suas crianças, os seus filhos, o caminho do Deus Todo-Poderoso. Todo judeu que teme ao Deus Todo-Poderoso, ele vai ensinar a sua casa como deve se comportar diante de Deus. Você ir na casa de um judeu ortodoxo ou um judeu apaixonado pela palavra, você vai ver um judeu andando com a palavra na mão, andando com a palavra colada, guiada numa corda no seu braço. Você indo na casa de um judeu, você vai ver uma caixa preta chamada mezuzá, a qual, como todo judeu está entrando na casa, ele vai bater e vai dizer Deuteronômios 4:5. Ele vai dizer: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é tão apaixonado pela palavra que o seu pai Jairo vai ensinar a sua filha o caminho da lei, vai ensinar o caminho da palavra, vai ensinar para aquela menina o caminho a qual ela deve adorar a Deus. Como todo bom judeu, ele vai ensinar a sua filha a orar para Jerusalém, olhando para o templo. Ele também vai ensinar a sua filha algumas lições, vai ensinar a sua filha a respeito da história dos judeus, a respeito da história de Israel. Ele vai falar a respeito de Jacó, a respeito de Abraão, a respeito do grande popular Moisés. Ele também vai ensinar a respeito do grande capitão Josué. Ele também vai falar a respeito de um casal, Joquebede e Arão. Jairo vai ensinar a sua filha, apaixonar a sua filha no caminho dos judeus, no caminho de Israel, no caminho da presença. Ele vai falar também a respeito do grande rei Davi. Ele também vai mencionar a respeito do renomado Elias. Ele também vai falar a respeito do grande profeta Eliseu. Jairo, ele vai apaixonar a sua filha tanto na educação dos judeus, que ela vai decorar a lei de Moisés. Ela vai ficar tão apaixonada pela palavra. Essa menina vai se tornar uma judia tão exímia na palavra, que ela vai se apaixonar pela Bíblia. Essa menina, com cerca de 12 anos de idade, essa menina, ela ia aprender, ela ia cada dia mais atingir a maior idade, porque para o judeu a maior idade é atingir 12 anos de idade. Quando você completa 12 anos de idade, você está atingindo a maioridade. E essa menina, com 12 anos de idade, ela tem um propósito ou sonho de um dia completar a Bar Mitzvah. Qual era a Bar Mitzvah? A Bar Mitzvah significa Bar, filho, Mitzvah, lei, que era um ritual da qual a pessoa passava da menor idade para a maior idade. E essa menina ansiava, essa menina era apaixonada para um dia poder completar a maioridade e reproduzir, reverberar os 613 mandamentos da lei judaica. Mas porém, a enfermidade chega na vida desta jovem, essa jovem que estava com o sonho de um dia poder entrar numa sinagoga e
Agora a doença, a enfermidade interrompe os seus sonhos. A doença paralisa os seus sonhos. A enfermidade paralisa a sua vida. Agora Jairo está com a sua filha doente, debilitada, fraca. A sua filha está numa situação adversa. Jairo está vendo a sua flor, a quem ele mais amava, a sua filha, está murchando por causa da enfermidade. O máximo da sinagoga, o grande Jairo de Cafarnaum, vai gastar todo o seu dinheiro com médico para ver se consegue ajudar esta jovem, ajudar a sua filha. Mas o líder da sinagoga, ele estava necessitado verdadeiramente, era de Jesus. A sua esperança não estava nos doutores da lei, a sua esperança não estava em Caifás, a sua esperança não estava em Anás. Jairo, ele vai entender que ele precisa vencer as barreiras da religião. Vou repetir, Jairo, ele vai entender que ele precisa vencer as barreiras da religião. A primeira atitude que Jairo vai tomar, tem uma multidão ao redor de Jesus, mas o líder máximo da sinagoga vence a barreira da multidão. Jesus está dizendo para alguém aqui: talvez você chegou com alguma enfermidade, talvez você chegou aqui, mas tem uma multidão te cercando, mas Jesus está dizendo para você: é tempo de vencer a barreira da multidão. É tempo de vencer a barreira da multidão. A multidão não pode parar aquele que está correndo atrás do seu milagre. Vou repetir: a multidão não pode impedir de você chegar no seu milagre. A multidão não pode parar de você chegar no seu milagre. Eu estou pregando para crentes aqui que estão chegando perto de Jesus, mas tem uma barreira chamada multidão. Mas Jesus está dizendo: se você não conseguir vencer a barreira da multidão por cima, você toca em Jesus por baixo. Se você não conseguir vencer a barreira da multidão por baixo, você toca em Jesus por cima. Se você não conseguir vencer a barreira da multidão do lado direito, você toca em Jesus do lado esquerdo. Se você não conseguir vencer a barreira do lado esquerdo, você toca em Jesus do lado direito. Jesus está dizendo para você: é tempo de vencer a barreira da multidão. É tempo de vencer a barreira da multidão. Levanta a mão no terceiro andar, levanta, levanta, levanta. Aponta para alguém que está do teu lado, aponta. Pergunta para ele: vai vencer a barreira da multidão ou vai ficar calado? É tempo de vencer a barreira. Cadê os crentes que vão vencer a barreira da multidão? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. A multidão não vai impedir o teu milagre. A multidão não vai impedir a tua cura. A multidão não vai impedir o que você veio buscar. Aleluia. Eu estou sentindo Deus na casa, meu filho. Eu estou sentindo Deus na casa. Levanta a mão de profeta, levanta. Aponta o dedo para alguém e diz: a multidão não pode impedir o teu milagre. É tempo de vencer a multidão. É tempo de vencer a multidão. A irmã lá de trás pegou. A irmã também aqui entendeu que é tempo de vencer a multidão. Cadê os crentes que vão vencer a multidão? Cadê os crentes que vão vencer a multidão? É tempo de você vencer a multidão. Tempo de vencer a multidão. A segunda barreira que Jairo ele consegue vencer
é a barreira da sua posição social. Porque meu amigo Jonathan Jairo era líder de Cafarnaum, líder da sinagoga. Se a gente ler os textos anteriores, os líderes judeus estavam tramando para matar Jesus. Os líderes da sinagoga estavam tramando para assassinar Jesus. Mas Jairo, ele não se preocupa com a sua posição na cadeia. Porque Jairo entendeu: eu perdo a posição da cadeira, mas minha filha sai com milagre. Vou repetir. Jairo, ele entendeu: Caifás e Anás pode fechar a porta para mim, mas Jesus Cristo, ele abre a porta do milagre. A religião está dizendo: se você for atrás de Jesus, Jairo, você perde a cadeira. Mas Jairo está dizendo: a cadeira não tem poder para curar, mas o meu Jesus. A cadeira não tem poder de curar. O ambiente de culto muitas das vezes não cura, mas Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus está dizendo para alguém aqui: a tua posição, o teu aonde você está sentado, a cadeira onde você está, não pode impedir de você chegar até Jesus. Jairo está dizendo mais ou menos assim: vocês fecham a porta da sinagoga para mim, mas eu vou atrás do meu Cristo. Se fosse no tempo de hoje, Jairo vinha atrás de Jesus, as portas, meu amigo Jonathan, das agendas de Jairo estavam fechadas. Mas Jairo estava dizendo: eu prefiro ter porta fechada, mas quando chegar no céu eu ter a porta aberta. Jesus está dizendo para alguém: é melhor ter a porta fechada na terra, mas ter a porta aberta no céu. Vou repetir: é melhor ter a porta fechada embaixo, mas ter a porta aberta no céu. É melhor ter a porta trancada embaixo, mas ter a porta aberta no céu. Deixa eu ver quem tem a porta aberta no céu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Jairo, ele vence a barreira da oposição religiosa. Jairo abandona o seu posto e vai até Jesus. Isso é sinal de humildade, irmão, porque os líderes da sinagoga estavam fechando as portas para Jesus. Mas Jairo está dizendo: aleluia, a minha humildade fará eu ver grandes milagres. Eu olhando para Jairo, não precisa você acreditar nisso, veio agora. Porque da mesma maneira que Jesus se desfez da sua glória, desceu na terra, Jairo se desfez da sua fama e foi até Jesus. Porque Filipenses capítulo 2, versículo 5 vai dizer: da sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está falando de humildade, porque a tua humildade fará você ver grandes milagres. Não, você não entendeu. Eu vou repetir para ficar mais bonito. A tua humildade fará você viver grandes milagres. Tem milagres chegando para você. Tem milagres chegando para tua casa. Tem milagres chegando para tua família. Tem milagres chegando para o teu filho. Tem milagres chegando para o teu
tem porta aberta chegando, tem emprego sendo aberto, tem faculdade sendo aberta, tem empresa sendo aberta, tem CNPJ sendo aberta. Satanás pensou que ia parar o teu milagre, mas Satanás nessa noite perdeu, porque o Senhor Jeová está assinando o teu milagre. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Dia 9 de abril tem milagre para você. Satanás pensou que ia acabar com a tua vida. Ele disse: 2026 eu mato ele, eu mato ela. Mata nada, meu filho. Ainda tem mais milha para você caminhar. Satanás, ele perdeu, porque Jesus na cruz gritou: tetelestai, está consumado. O preço já foi pago. Jesus, eu te amo, Jesus. Jairo, meu amigo pastor, ele pega assim. Jairo, ele entende que o lugar mais alto a qual ele pode estar não é aos pés do líder, do sumo sacerdote de Israel, não. Mas ele entende que o lugar mais alto a qual ele pode estar é aos pés do mestre. O lugar mais alto do globo ocular terra a qual os homens podem chegar é o Monte Everest. No Monte Everest, vários alpinistas tentaram subir e muitos morrem. Mas Jairo entendeu que o lugar mais alto a qual ele pode chegar, aleluia, o lugar mais alto a qual ele pode alcançar, não é chegar na Times Square em Nova York, não. Mas Jairo, ele pegou a senha. O lugar do milagre é aos pés do mestre. O lugar do milagre é aos pés do mestre. O lugar do milagre é aos pés do mestre. Jairo chega aos pés do mestre, pede para o mestre da sua casa que a sua filha está enferma. Aí sempre tem aqueles atribulados. Chega o mensageiro e diz: libera o mestre, manda o mestre embora, porque a tua filha, Jairo, está morta. A caraba que me come. Você vai ficar com uma palavra do mensageiro da morte ou do mensageiro da vida? Vou repetir. É mais ou menos assim. Ou você fica com a palavra do mensageiro da morte, ou você fica com a primeira frase de Jesus, que é: não temas, Jairo, crê somente. Não temas, Jairo, crê somente. Não temas, Jairo, crê somente. Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado e diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Quem está falando isso aqui é Jesus. Jesus está dizendo: está difícil, mas crê. A porta fechou, crê. Está dificuldade,
dizendo, isso aí é jargão de pregador. E não, meu filho, que eu aprendi na Bíblia, a carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Mateus capítulo de número 21, versículo de número 22 vai dizer: e tudo que pedirem em oração, crendo receberá. A fé é a chave, a fé é a chave, a fé é a chave. Hebreus capítulo 11, versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7: porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. A chave da vitória é a fé. A chave da reviravolta é a fé. A chave que abre acesso é a fé. A chave que abre a porta é a fé. A chave que abre a porta do palácio é a fé. A chave que abre o que estava trancado é a fé. A chave que abre a porta de emprego é a fé. O céu está dizendo: a fé vai começar a virar uma reviravolta na tua vida. Recebe a chave da fé. Recebe a chave da fé. Eu vejo Jesus liberando a chave da fé. Andamos por fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Pregamos por fé. Porque o crente, ele vive por fé. No tempo da pandemia, a gente passando uma prova terrível. Aquele bicama. A dificuldade bateu na porta de todo mundo. Eu, com a última mistura em casa, tudo fechado, eu disse: agora a casa caiu. Mas enquanto eu estava orando dentro da minha casa, tinha uma janela no quarto. Um anjo me visitou pela noite. Quando eu terminei a minha última refeição, no outro dia, meu celular começa a tocar. Me manda teu Pix aí que Jesus mandou te dar uma quantia. Eu estou pregando para alguém aqui que entrou dizendo: essa é minha última refeição, esse é o meu último culto, o que eu vou fazer amanhã? Jesus está dizendo: não se preocupa, crê somente, crê somente, crê somente. Cadê os que crêem? Cadê os que crêem? Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê os crentes que creem? E temos chegado na casa do principal da sinagoga. Glória a Deus. O culto fúnebre estava acontecendo. Flautistas eram contratados para chorar, para tocar. Profissionais do choro eram contratados na cultura judaica para chorar no enterro, para chorar no velório. Estão chorando no velório, estão gritando no velório. O palco da morte está armado. Os telespectadores estão só esperando o caixão sair da casa de Jairo. Mas Jesus chega com palavra de esperança. No filme da sua vida real, os telespectadores estão dizendo: hoje ele morre. Hoje ela morre, amanhã ela se afasta,
Jesus está dizendo, a segunda frase é esperança. Esperança. A menina não está morta, mas apenas dorme. A menina não está morta, mas apenas dorme. A menina não está morta, mas apenas dorme. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu não sei qual foi teu impossível que você veio buscar, mas o céu está dizendo para alguém aqui: o que é impossível para você é possível para Deus. O que é impossível para você é possível para Deus. Olhe para alguém que está do teu lado, olhe para ela e diga: o que é impossível para os homens é possível para Deus. A irmã pegou o milagre dela. O que é impossível para os homens é possível para Deus. A última frase de Jesus é a palavra de Rubem, porque ele é a própria palavra. Jesus, no versículo 41, Jesus entra no quarto. A menina está morta, mas aonde o autor da vida chega, a literatura da morte não vence. Aonde o autor da vida chega, a literatura da morte não toca. Aonde o autor da vida chega, a literatura da morte não toca. Porque 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 57 vai dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está, inferno, a tua vitória? Aleluia! Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Tem uma frase do John Moore que eu gosto muito, que ele diz: através da cruz de Cristo, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Foi a morte da morte através da morte de Jesus. Vou repetir: foi a morte da morte através da morte de Jesus. A palavra de Jesus tem poder, meu filho. Aonde era morte, passa a ter vida. Aonde era enterro, passa a ter vida. Aonde não tinha vida, passa a ter vida. O céu está dizendo para alguém aqui: o enterro foi cancelado. Cancela o enterro, porque Jesus está dizendo: tem vida, tem vida, tem vida para esse lado aqui, tem vida para esse lado aqui, tem vida para o altar, pastor, tem vida para esta casa, tem vida para o ciclo da oração, tem vida para os jovens, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Talita come, se levanta. 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 É tempo de se levantar. 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 A morte não vai conseguir te parar. A morte não vai conseguir te parar. Recebe vida, 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 recebe vida. Cadê os crentes que vão receber vida? Cadê os crentes que vão receber vida? Cadê os crentes que vão receber vida? Eu vou dar 1 minuto para você adorar. Enquanto você adora, Jesus está te dando vida. Vida, deixa eu escutar. Eu escuto a voz da noiva.
você entenda nesta noite que existe vida. As 3 frases de Jesus que gerou vida. Acarabaco. Tem vida. Tem vida. Tem vida. Tem vida. Tem vida. Os altos e baixos da vida faz parte. Enquanto a maquininha não fazer pim, é porque ainda tem vida. Se coloque de pé, eu vou orar e já passa para o pastor. Em nome de Jesus. Que você entenda nesta noite que existe vida. Mas antes de passar para o pastor e orar, eu gostaria de dizer para os irmãos ali que eu estou com os pães abençoados. Nos ajude ali, passe ali, nos ajude. É sabor leite e canela. Foi feito